Boa tarde, quinto ano. Como vocês estão? Como foi o final de semana de vocês? Tenho certeza que foi maravilhoso, porque quando nós estamos junto com a nossa família, tudo é maravilhoso, né? E hoje, dia 9 de novembro, nós já estamos aqui prosseguindo, né, com as nossas aulas, mais um bimestre, né, que nós estamos vencendo e Deus está nos capacitando, não é verdade? Olha só. Por isso, nós precisamos, em primeiro lugar, iniciar a nossa semana agradecendo a Deus. Então, nós vamos fechar os nossos olhos e baixar as nossas cabecinhas agora e agradecer a Deus, tá bom? Ó Senhor, muito obrigada por tudo. Obrigada pela nossa família, pela nossa saúde, por toda a equipe da nossa escola Pedro Brandão, pela nossa professora, pelos nossos colegas. Somos gratos a Ti porque até aqui o Senhor tem nos dado força e sabedoria. Que possamos iniciar mais essa semana diante da Tua presença. Em nome de Jesus, fique conosco, ó Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, crianças, por todas as coisas nas nossas vidas, tá? Olha só, como eu falei para vocês na semana passada, essa semana nós estaremos numa semana, né, de avaliações. Eu vou corrigir os trabalhos que foram passados, né? E nós vamos trabalhar português e matemática também com algumas atividades que valerão as notas, tá? E hoje eu quero que vocês peguem o livro de vocês também, né? Que nós temos aula de português. Como que nós iremos fazer? Nós iremos fazer essa primeira parte aqui na primeira aula. Na segunda aula nós iremos passar esse testezinho, né? Essas atividades para que vocês possam fazer, tá bom? Olha só, primeiro nós vamos trabalhar essa página 58 aqui, que é algo que a gente já vem trabalhando, então nós vamos nos recordar um pouco com pequenas atividades, né? Vai falar sobre oração, sujeito, verbo e complemento, que é algo que a gente tem falado bastante no decorrer do ano. Em uma oração, o sujeito indica de quem ou de que se declara algo. O complemento é aquilo que completa o sentido do verbo. Então, o que é um sujeito? Ele indica de quem nós estamos falando ou de que nós estamos falando. E o complemento, ele vai completar, né? Ele vai vir para completar o sentido daquele verbo. Olha só aqui um exemplo. Sujeito, verbo, complemento. Eu, sujeito. Verbo, leio. E complemento para as crianças. Então, eu leio para as crianças. Olha só que interessante no texto 2. Cada bloco de informações é iniciada por uma oração em destaque. Leia algumas delas e complete os quadros identificando as partes. Olha a primeira frase. Histórias ensinam novas palavras. Histórias facilitam o aprendizado. Histórias estimulam a criatividade. Aí ele vai perguntar aqui para nós preenchermos o quadrinho. Qual que é o sujeito da primeira frase, qual que é o verbo e qual que é o complemento? A primeira frase eu vou falar para vocês. O sujeito é história, certo? O verbo ensina. Eu complemento novas palavras. E aí nós vamos terminar de completar aqui. Então, as crianças imaginam um mundo melhor. Olha essa frase. Aí vocês vão responder. Sobre o que ou quem se está declarando algo nesta frase? Qual é o sujeito desta frase e qual é o núcleo do sujeito? Qual é o verbo e qual é o seu complemento? Então, aqui nós vamos recordar um pouco, né, sobre esse sujeito, sobre esse verbo, sobre esses complementos das frases que a gente fala, que a gente estuda diariamente, tá bom? Ah, professora, então agora nós vamos trabalhar na página 59. Olha só, esse assunto aqui é muito interessante também. Nós vamos falar sobre polissemia. O que é a polissemia? É a característica das palavras de assumir muitos significados. Ao ler e escrever, é preciso ter atenção a esse aspecto, a fim de não comprometer o entendimento do texto. Então, quando nós vamos usar a polissemia, que ela trata de quando a gente pega uma palavra, a gente pode usar ela em vários textos, em várias frases, em vários contextos, mas nós precisamos tomar bastante cuidado para não usarmos ela de forma errada, para não tirarmos o entendimento do que nós queremos falar com ela, né? Olha só esse verbete que está aqui em cima falando sobre ligação, é um exemplo, ligação. O primeiro é um ato de ligar-se.
ligamento, ligadura. O segundo é uma relação, uma vinculação, né? Algo que está trabalhando junto. E em terceiro, pode ser tratado também como amizade. Então ele vai perguntar assim, ó: na frase histórias fortalecem a ligação entre o adulto e a criança, qual é o significado da palavra ligação? Aí nós vamos ver aqui, ó, de acordo com o que foi colocado aqui, né, a pesquisa do dicionário. Escreva uma frase em que a palavra ligação tem o significado do verbete, aqui, ó, desse verbete que está aqui em cima. Nós vamos trabalhar essas atividades juntos, tá? E aqui na segunda, nós vamos relacionar as frases da palavra vaso. Qual que são os significados na primeira frase, na segunda frase, na terceira frase, certo? Então, nós vamos trabalhar juntos essas atividades agora, tá? E vamos trabalhar também o nosso testezinho, tá? Vamos lá trabalhar nessa segunda-feira abençoada.